Poética Podcast. Olá e bem-vindos a mais uma exploração aqui no nosso espaço. Hoje a gente vai se aventurar por um terreno que todo mundo conhece, mas que poucos realmente mapeiam: os labirintos da mente humana. E o nosso guia para essa viagem são trechos de um poema bem denso, bem provocador, chamado Labirintos Psíquicos, do Marcelo Moreira. A nossa missão aqui é tentar entender o que são esses labirintos, como a gente acaba preso neles e, claro, a grande questão: será que tem saída? Vamos tentar desemaranhar isso. É um ótimo ponto de partida. E essa imagem do labirinto para falar da mente é clássica, por um motivo, né? Ela captura perfeitamente essa sensação de complexidade, de estar andando em círculos, de confusão. E o poema já começa, com os dois pés na porta, ele não romantiza nada. Já chama os labirintos de percursos intricados e diz que eles são a fonte do sofrimento. Para a gente navegar por essa ideia, acho que podemos dividir nossa conversa em 3 partes. O que acha? Primeiro, a gente olha para a arquitetura do labirinto, do que ele é feito. Depois, quem é essa pessoa que vive perdida lá dentro? E, por fim, o que o poema aponta como caminho para fora. Certo, vamos começar pela construção, então. O poema dá uma pista bem forte. Ele diz que os labirintos são construídos com paredes amargas da dor. Isso já me chama a atenção. É uma imagem poderosa, mas me faz pensar: nem toda dor aprisiona a gente, certo? Às vezes a dor ensina, faz a gente crescer. Pela lógica do poema, o que transforma a dor numa parede, em vez de ser, sei lá, uma ponte para um lugar melhor? Essa é a pergunta-chave. E o poema sugere que o material que, digamos, cimenta esses tijolos de dor é o tempo. Ou melhor, a nossa relação com o tempo. O texto fala da insistência de pensamento no futuro ou no passado, e também do apego aos espelhos do tempo. Ou seja, não é a dor em si, o evento, mas a ruminação sobre ela, sabe? É ficar revivendo o que já aconteceu ou projetando ansiosamente o que ainda nem veio. É esse ciclo que solidifica as paredes. Entendi. Então o labirinto é uma estrutura mental alimentada por pensamentos repetitivos. Peraí. O poema vai além. Ele diz que, nesse estado, o corpo mental irá reproduzir diversas vozes que transmitem ciladas. Isso é pesado. Quer dizer, então, que a nossa própria mente começa a criar armadilhas pra gente. É como se a gente fosse, ao mesmo tempo, o prisioneiro, o arquiteto e o guarda na nossa própria prisão. Cara, por que a gente faria isso com a gente mesmo? Exatamente essa é a ideia. É um ciclo de auto-aprisionamento, e o porquê está ligado ao que o poema chama de paraísos artificiais. E também na busca por prazeres vigiados e desejos proibidos. Pensa num exemplo prático. Alguém obcecado com a ideia de que precisa de uma promoção para ser feliz. Esse é um labirinto. As paredes são o medo de falhar, a comparação com os colegas, a ansiedade, as vozes são os pensamentos. Você não é bom o suficiente, se não conseguir você é um fracasso. A pessoa corre em círculos e a promoção, mesmo que venha, não é a saída real, entende? É só mais um corredor. Nossa, faz todo sentido. A busca externa vira uma distração para o tormento que está dentro. E isso cria um loop, né? O poema descreve como o reflexo de si mesmo se torna um tormento no momento presente, que é carregado de reações emocionais e repleto de pensamentos deturpados. E aí vem aquela lista: memórias, distorções e crenças de falsa identidade. É quase uma descrição clínica de ansiedade. Sim, é uma arquitetura de sofrimento que, segundo o poema, é mantida ativamente pela pessoa, mesmo que de forma inconsciente. O texto apresenta uma escolha bem dura: decifra-os ou viva-os. Ou você entende o mecanismo por trás do labirinto ou está condenado a percorrê-lo para sempre. Não tem meio termo. E isso nos leva à próxima pergunta, né? Quem é que mora nesse lugar? Ele usa um termo forte: o ser humano alienado. A imagem que ele cria é de alguém no apogeu dos holofotes de desejos demodes. Eu gosto dessa expressão, desejos ultrapassados. Me lembra um pouco aquela sensação de quando você persegue um objetivo por anos e, quando alcança, percebe que aquilo não faz mais sentido para quem você é hoje. É uma constante fuga da verdade. E essa fuga tem um combustível principal, que o poema identifica como o medo.
Só que ele vira a nossa compreensão sobre o medo de cabeça para baixo. Normalmente, a gente pensa no medo como uma reação a algo externo, uma ameaça. Mas o poema propõe o contrário. Sim, essa parte me pegou de jeito. Ele diz, e vem de dentro para fora, e não de fora para dentro. A ideia de que o medo não é algo que o mundo nos causa, mas algo que a gente projeta no mundo. Putz, é radical. É assumir uma responsabilidade enorme pelo nosso estado emocional. Isso nos leva a outro conceito central do poema, que pode soar um pouco esotérico à primeira vista, o de vibração ou frequência. O texto diz, na emissão da baixa frequência, faixa vibração, a sua realidade desejada decadente. Certo. E aqui eu preciso parar um pouco. Quando eu ouço baixa frequência, cria uma realidade decadente, uma parte de mim pensa em, sei lá, pensamento mágico, tipo a lei da atração de uma forma muito simplista. O poema está sugerindo isso? Que o universo magicamente te dá de volta o que você emite? Ou é algo mais prático, mais psicológico? Acho que a leitura mais interessante é a psicológica e prática. Não é sobre magia, mas sobre causalidade. Se o seu estado interno constante é de medo, de insegurança, essa baixa frequência, como você vai agir no mundo? Você provavelmente vai ser mais desconfiado, mais reativo, vai perder oportunidades por medo de arriscar, vai se fechar. Ao fazer isso, você ativamente constrói uma realidade de solidão, de frustração. A sua realidade se torna decadente não por um passe de mágica, mas como uma consequência direta das suas ações, que são moldadas pelo seu estado interno. É um mecanismo de feedback, sacou? Ah, agora sim, isso faz muito mais sentido. É um ciclo. O estado interno afeta a ação molda a realidade e a realidade reforça o estado interno. É o motor do labirinto. E o poema descreve o resultado final disso na mente de uma forma brutal. Ele fala de uma mente que se torna nula, muda, cega, surda, apagada, lenta, sem razão. É o retrato de um apagão da consciência, um estado de paralisia mental. Exato. É um estado de dissociação, onde a pessoa está tão imersa no ruído interno que perde o contato com a realidade, com os outros, consigo mesma. Ela cria ondas perdidas de sentidos sem sentidos. E é nesse vácuo que, segundo o poema, a pessoa entra na órbita da loucura. A busca por preenchimento externo se torna desesperada. O texto menciona o fascínio à lisergia em sequências de euforia como sinais dessa desordem. É a tentativa de silenciar o barulho de dentro com um barulho ainda maior de fora. É um cenário bem desolador. Quanto mais a gente fala, mais o labirinto parece inescapável. Mas, felizmente, o poema não para por aí. Ele faz uma virada e nos aponta uma direção, introduzindo o que talvez seja a sua ideia mais importante. Ele lança a pergunta que muda o tom de tudo. E o que seria o portal do progresso, se não a força do amor? Essa pergunta é o ponto de virada. Até agora, a gente só falou do problema, das paredes, do medo. Agora, o poema começa a desenhar a solução. E ele apresenta o amor como a força que se opõe a tudo que constrói o labirinto. É um antídoto. É um contraste muito direto. De um lado, você tem o inferno infinito de vozes e ecos eternos do pecado, que estimula a tua sombra, e do outro, essa tal força do amor. Ok, mas vamos ser práticos. Amor é uma palavra gigante, pode significar 1000 coisas. O poema fala de centelha divina expressa, criativa. Parece muito grandioso. O que isso significa no dia a dia? É amor romântico? É ser legal com as pessoas? Como a gente sabe que está acessando essa força? É uma ótima pergunta, porque o poema definitivamente não está falando só do amor romântico. A centelha divina aponta para algo mais, fundamental. Talvez a melhor forma de entender não seja como um sentimento, mas como um princípio de ação. Uma energia que cria, que conecta e expande. Em oposição à energia do labirinto, que contrai, isola e repete. É o que te faz ter uma ideia nova e criativa, é o que te impulsiona a ajudar alguém sem esperar nada em troca, é o que te dá coragem de ser vulnerável e criar uma conexão real. É uma força que te move para fora do seu próprio ego, sabe? Entendi. É mais sobre conexão e criação do que sobre afeto.
E a ausência disso, bom, o poema descreve bem. Sem amor, tudo é cinza, é magia, é negro. A mente reage às emoções criando fantasias e entra num caminho sem volta. É nesse vácuo que a paixão se torna doentia. Parece que, sem essa força ordenadora, a gente fica à deriva. E qualquer emoção pode virar uma obsessão. Mais uma parede para o labirinto. Exatamente. O amor, nesse contexto, é a força que permite encontrar o que o poema chama de caminho do meio. E esse caminho é descrito como o percurso entre a paz e os tons de desejo. Repara que ele não diz para eliminar o desejo. Ele fala de um percurso entre eles. O amor seria a bússola que permite navegar os desejos sem se tornar escravo deles, encontrando um equilíbrio, uma harmonia. O muro. Ele diz que, no mundo físico, não há escapatórias. A solução tem que vir de outro lugar. A palavra que ele usa é transcenda. Sim, a solução não é uma fuga, é uma mudança de perspectiva. Não é sobre derrubar o labirinto, tijolo por tijolo, mas sobre se tornar maior que ele, enxergá-lo de cima. E isso está totalmente ligado à ideia de sabedoria que o poema traz. Eu achei a definição dele linda. O sábio é aquele que transmuta a tempestade em calmaria. Ele não é a pessoa que evita as tempestades. Isso é impossível. Ele é quem aprende a transformar a energia caótica da tempestade em algo pacífico. É uma alquimia interna. Isso nos leva à imagem final, que, na minha opinião, amarra toda a jornada de uma forma brilhante. O poema nos convida a entrar ao salão da consciência, que ele descreve como o universo em miniatura. Essa metáfora é o arremate de tudo. Ela diz que o palco onde a batalha acontece, onde o labirinto é construído e onde ele pode ser transformado, é a nossa própria consciência. Uau! Isso é um paradoxo e tanto, né? A gente passa a vida achando que uma jornada é ir para algum lugar novo, para fora. E o poema está dizendo que a verdadeira jornada é para um lugar mais fundo, dentro de onde a gente já está. A saída não é para fora, é para dentro. É perceber que não somos só o viajante perdido no labirinto. Nós somos o próprio universo onde o labirinto existe. Perfeitamente resumido. A percepção de que somos o continente e não apenas o conteúdo muda tudo. O labirinto não desaparece, mas ele perde o poder sobre nós, porque passamos a entender que ele é uma criação dentro de um espaço muito maior, que é a nossa consciência. Que viagem! Foi uma análise bem profunda. Vamos tentar amarrar as ideias principais. A primeira coisa, então, é que esses labirintos são construções nossas, internas, feitas de dor, mas cimentadas pela nossa mania de ficar remoendo o passado ou pirando com o futuro. Isso. E o motor que mantém essa estrutura funcionando é um medo que nasce de dentro e uma busca por desejos que, bom, acabam criando uma realidade frustrante num ciclo que se retroalimenta. E aí vem a virada. A porta de saída, o portal do progresso, não é uma coisa, mas uma força, o amor. E não o amor de novela, mas essa centelha divina, essa energia que cria, que conecta e nos ajuda a encontrar o caminho do meio. E por fim, a grande sacada não é fugir ou lutar contra o labirinto, mas transcender. É desenvolver a sabedoria de transformar nosso caos interno, a tempestade, em calmaria. E fazer tudo isso no único lugar possível, no palco da nossa própria consciência, que o poema chama de universo em miniatura. Uma visão muito completa e desafiadora. Deixa um último pensamento para a gente levar. O poema termina com essa imagem da consciência como um universo em miniatura. Isso nos deixa com uma pergunta. Se cada pessoa carrega um universo inteiro dentro de si, que tipo de cosmos ela está escolhendo cultivar a cada momento? Um de caos e estrelas em colisão ou um de harmonia e novas galáxias em formação? Que pensamento final poderoso. A escolha de qual universo cultivar. Fica aí a reflexão para todos nós.